Olá, meu nome é Andresa, o meu tema é racismo e discriminação social. Antes de eu falar do meu tema propriamente dito, eu vou explicar um pouco sobre o preconceito. O preconceito é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas elas têm uma opinião baseada no machismo sobre outro grupo ou outra pessoa. Essa opinião não tem nenhum fato que a torne verdadeira, não tem nenhuma experiência entre os grupos que torne essa opinião verídica. Um exemplo de preconceito é quando você tem uma pessoa obesa e você olha para ela e fala: você é preguiçosa, você só não emagrece porque você não se exercita e você é preguiçosa. Você torna a pessoa estereotipada como um preguiçoso, sendo que pode ser que essa pessoa não consiga fazer certos exercícios, ela tenha limitações e não exatamente que ela seja preguiçosa, entende? Existem tipos de preconceito. Um dos preconceitos é o racismo, que eu vou explicar posteriormente. Outro preconceito é a homofobia, que é o ódio ou a antipatia pela comunidade LGBT. O terceiro é o machismo, que é a cultura do homem ser superior a uma mulher. Certo, falando nisso, agora eu vou entrar um pouco no meu tema, que é o racismo. O racismo é quando um grupo étnico ou uma pessoa de uma etnia ou uma cultura acha que a sua cultura é a superior, porque tem habilidades e coisas que é única dessa cultura. As outras culturas não têm essas coisas, essas habilidades, então elas não são iguais. Ela é inferior a essa cultura, entende? Um exemplo disso é quando você fala que a pessoa negra ela é violenta, só por simplesmente ela ser negra. E todos os negros eles são violentos. Não passa pela sua cabeça que a pessoa pode ter problemas psicológicos ou ter ocorrido um trauma na vida dela. Não. A pessoa é negra, ela é violenta. Acabou. Mas não é isso, isso é uma forma de racismo. E dentro do racismo temos alguns tipos. O primeiro é a discriminação racial, que é basicamente a sociedade sendo separada por classes sociais. O segundo, o racismo institucional. Ele vem de grandes instituições, tipo governo, uma instituição escolar, ou uma instituição religiosa. Ele parte dessas grandes instituições. O terceiro é o racismo nos direitos civis. Esse terceiro é muito comum porque é o racismo mudando a história, a economia e a sociedade atual. Isso causa na nossa cabeça atos e pensamentos e ações involuntárias de racismo. A gente não percebe, como por exemplo, a gente usa palavras que remetem a um racismo que na nossa sociedade nós achamos normais, como denegrir. Nós pensamos que não é nada demais, mas isso é um conceito racista, entende? Isso são atos irracionais da gente por conta desse racismo nos direitos civis. Certo, aqui no Brasil o racismo é crime, pela Lei 7.716. Ele punha até 3 anos de prisão para quem comete o ato do racismo. O racismo ele ocasiona alguns problemas, como por exemplo as guerras, a escravidão e até a xenofobia. Ok, diante desses fatos eu vou passar agora para a discriminação social, que nada mais é do que o racismo e o preconceito em forma de ação. É você pegar os dois conceitos e agir, colocar em ação. É uma separação e um tratamento injusto ou negativo para certas pessoas porque elas têm idades diferentes ou cores diferentes, culturas, simplesmente por elas serem diferentes, por elas optarem uma religião diferente da sua, por elas terem uma cultura diferente da sua, por elas nascerem em locais diferentes do seu, até pela linguagem diferente. Isso acontece dentro da nossa sociedade. Ela também é crime. É a mesma lei do racismo se utiliza na discriminação racial, na discriminação social, perdão. É a lei 7.716. Certo. Depois que eu falei um pouquinho sobre isso, eu vou deixar na tela algumas frases para vocês refletirem sobre o assunto racismo. E desde já, muito obrigada pela atenção.